Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Este é o último verso na descrição deste capítulo 9 de Atos, a descrição sobre a conversão de Paulo. Lucas termina esta descrição da conversão de Saulo dizendo: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam. Tinham paz. Paz com Deus e a paz de Deus, apesar de todas as lutas, perseguições, problemas que existiam. As igrejas tinham paz. E por isso elas eram edificadas. A paz de Deus, a reconciliação com Ele, a paz com Deus, através de Jesus Cristo, tem um único caminho, que é a edificação, o crescimento espiritual, um cada vez maior entendimento de quem Deus é, quem Jesus é, e, consequentemente, uma vida mais parecida com Jesus. É isto, ser edificado. E a igreja, as igrejas que têm paz, porque são compostas por pessoas que foram salvas e têm paz com Deus e a paz de Deus nos seus corações, essa igreja é edificada porque nela o Espírito Santo está presente, estando também presente em cada um dos seus membros. E por isso a igreja se multiplica. Multiplica-se naturalmente ou sobrenaturalmente, pois os seus membros, em paz com Deus e crescendo nele, andando nele, no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, vão ser instrumentos para que outras pessoas também encontrem paz com Deus. Este é o processo. Paz com Deus, a paz de Deus, edificação, multiplicação. Se nós virmos nos versos anteriores, na conversão de Paulo, este foi exatamente o percurso de Paulo. Paulo passou a ter paz com Deus quando Jesus lhe apareceu. Lemos isto nos primeiros 6 versos deste capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo passou a ter paz com Deus quando Jesus lhe apareceu. Deixou de recalcitrar contra os aguilhões. Deixou de querer que Deus fizesse o que ele achava que estava certo. Aliás, isso é uma impossibilidade. Deus fazer o que não é a sua vontade é uma impossibilidade. Não adianta insistir, orar muito, ter muitos bons planos, ser zeloso, estar convicto que se tem a verdade. Não adianta. Porque Deus não vai fazer nada do que é contra a sua vontade. E neste dia Paulo passou a ter paz com Deus e a paz de Deus no seu coração. Mas Paulo foi também edificado. Desde o início, quando Jesus lhe disse: Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Jesus disse a Paulo que ele ia ser instruído no que devia fazer. E mais à frente nós lemos que Ananias, um discípulo de Damasco, Ananias, o Senhor o chamou e disse para ele ir ter com Saulo, porque Saulo ele mesmo tinha tido uma visão que Ananias punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias teve medo porque Saulo tinha ido a Damasco para prender os crentes, mas Jesus disse: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Quando Ananias orou por Paulo, quando foi batizado, Paulo quis começar a pregar em Damasco e depois em Jerusalém, sem ser muito bem sucedido. Paulo tinha de ser edificado, de tal maneira que acabou por ter a revelação de quanto iria padecer pelo nome do Senhor. E isso foi para ele motivo de alegria. Paulo foi reconciliado com Deus, tinha paz, foi edificado e foi um vaso escolhido. É para mim um vaso escolhido, disse o Senhor a Ananias, para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo foi um vaso escolhido por Deus para levar o nome de Jesus perante muitas pessoas. Paulo foi usado para que a igreja se multiplicasse. Assim, pois, as igrejas tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Isto não aconteceu apenas naquele tempo, ainda acontece hoje. Tudo começa com a paz com Deus, a paz de Deus, que leva à edificação da igreja, dos membros da igreja. Se os membros da igreja estão a ser edificados, Deus vai trazer multiplicação. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, o que aconteceu com as igrejas da Judeia, Galileia e Samaria. E é o que acontece hoje nas igrejas em que o Senhor Jesus é o Senhor, é exaltado, é glorificado, é anunciado, onde o Evangelho é pregado.